Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Preparei algo realmente especial e posso garantir, transformador para a saúde masculina. Hoje vou compartilhar uma receita de suco natural que tem gerado resultados incríveis na vida íntima de muitos dos meus pacientes. Não estou falando de promessas vazias, mas de uma solução prática e baseada em evidências, que aborda a raiz de um problema muito comum, a disfunção erétil. A informação mais importante que você precisa saber é esta: na maioria das vezes, os problemas de ereção não estão ligados a questões hormonais ou emocionais complexas, mas sim a um obstáculo físico bastante simples. A principal causa é a obstrução e inflamação das pequenas artérias que levam sangue ao pênis. Imagine as artérias como canos finos e, ao longo dos anos, placas de gordura e resíduos se acumulam, diminuindo o fluxo de sangue. E sem fluxo de sangue adequado, não há como ter ereções firmes e duradouras. A boa notícia é que existe uma maneira natural e segura de limpar essas artérias. Em meus mais de 30 anos de experiência clínica, vi inúmeros casos de homens que se sentiam frustrados e desanimados por não encontrarem uma solução eficaz para a disfunção erétil. Durante anos, a abordagem predominante se resumia a tratamentos caros e medicamentos com efeitos colaterais desagradáveis, como dores de cabeça intensas, tonturas e aceleração dos batimentos cardíacos. Meu próprio pensamento sobre o assunto começou a mudar por causa de um paciente em particular, um caso que me abriu os olhos para o poder da medicina natural. Deixe-me contar sobre seu Francisco. Ele me procurou há cerca de 1 ano e meio, um homem de 62 anos, casado há 30 anos. Ele estava visivelmente angustiado. Sua vida íntima havia se deteriorado nos últimos 2 anos a ponto de as ereções terem se tornado praticamente inexistentes. Ele me disse, com a voz embargada de vergonha: "Doutora, já tentei de tudo. Fui a 3 médicos diferentes, tomei aqueles remédios famosos, mas os efeitos colaterais são terríveis. Minha esposa fica preocupada, e eu me sinto cada vez mais impotente." Ao analisar os exames dele, confirmei o que já suspeitava. Não se tratava de um problema de testosterona baixa ou de estresse psicológico. O problema de seu Francisco era puramente mecânico. As pequenas artérias que irrigam o pênis estavam com sinais claros de aterosclerose, ou seja, acúmulo de placas de gordura e inflamação. Era um quadro leve do ponto de vista cardiovascular geral, mas suficiente para comprometer totalmente a função erétil. Foi então que ele me fez uma pergunta cheia de esperança: "Existe alguma forma natural de limpar essas obstruções, doutora?" Essa pergunta foi o gatilho para eu compartilhar uma receita que eu havia descoberto e aprofundado em meus estudos sobre medicina funcional e fitoterapia. Um suco simples, mas com uma combinação potente de 3 ingredientes que trabalham em sinergia para restaurar a saúde vascular. Os ingredientes são beterraba, romã e limão. Parece simples, certo? Mas o segredo está na ciência por trás de cada um deles e em como eles se complementam. A beterraba crua é uma fonte riquíssima de nitratos naturais. Quando consumimos o suco, esses nitratos se transformam em óxido nítrico no nosso corpo. O óxido nítrico é o maestro da dilatação dos vasos sanguíneos, relaxando suas paredes e permitindo um fluxo de sangue muito maior. É a mesma substância que os medicamentos para ereção tentam liberar, mas a beterraba faz isso de forma natural, sem os efeitos colaterais. A romã é uma potência de antioxidantes, especialmente as punicalaginas. Esses compostos têm uma capacidade impressionante de combater a inflamação nas paredes dos vasos e ajudar a dissolver as placas de gordura que estão obstruindo a passagem. Estudos já demonstraram que o consumo regular de suco de romã pode melhorar a função erétil em quase 50% em apenas 2 meses. É uma verdadeira faxina arterial. O limão, por sua vez, é o ingrediente final que sela essa combinação perfeita. Ele é carregado de vitamina C e flavonoides, que protegem os vasos sanguíneos contra danos e, mais importante, potencializam a absorção e a ação dos outros nutrientes. Ele age como um acelerador para os efeitos da beterraba e da romã. Eu expliquei tudo isso para o seu Manuel, e a esperança nos olhos dele se renovou. Ensinamos a receita exata e o protocolo de consumo que havia desenvolvido para ele. Para preparar o suco, você vai precisar de uma beterraba média e crua, aproximadamente 200 gramas. Uma romã inteira, apenas as sementes. Suco de um limão grande. 200 ml de água filtrada. O modo de preparo é simples: descasque a beterraba e corte-a em cubos, retire as sementes da romã e bata tudo no liquidificador com a água.
Se preferir, pode coar, mas eu recomendo manter as fibras para uma absorção mais lenta e benéfica. Adicione o suco do limão por último, misture e beba imediatamente. O protocolo é crucial. Tomar em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, todos os dias por pelo menos 60 dias. O que aconteceu em seguida foi o que me fez acreditar ainda mais no poder da medicina natural. Na quarta-feira da primeira semana, seu Francisco me mandou uma mensagem. Doutora, sinto que minha circulação geral melhorou. Minhas mãos e pés que viviam frios, agora estão quentes. Na sexta-feira, ele me ligou com a voz emocionada. Ontem à noite, tive uma ereção espontânea assistindo TV. Não acontecia há meses. Continuei monitorando o progresso dele e os resultados foram consistentes. Na primeira semana, ele notou mais energia e disposição. Na segunda, o retorno de ereções matinais esporádicas. Na terceira, a libido começou a aumentar. E na quarta semana, ele relatou a primeira relação íntima bem-sucedida em quase 2 anos. O relato de seu Francisco me encheu de alegria, mas os resultados dos exames foram a prova definitiva. Após 60 dias tomando suco, o Doppler peniano dele mostrava uma melhora significativa no fluxo sanguíneo, e os marcadores de inflamação vascular estavam muito melhores. Ele estava mais jovem, mais confiante e principalmente com um sorriso que eu não tinha visto na primeira consulta. Ele me disse, emocionado, doutora, não é só que voltei a ter ereções. Elas são mais firmes e duram mais tempo do que eu tinha há anos. É como se tivesse voltado aos 40 anos. A ciência por trás disso é fascinante. O óxido nítrico da beterraba relaxa as paredes dos vasos sanguíneos imediatamente, aumentando o fluxo. A romã trabalha na redução da inflamação crônica e na limpeza das placas de gordura que se acumularam. E a vitamina C do limão protege o óxido nítrico para que seus efeitos durem mais tempo. É um efeito vasodilatador natural que se torna mais potente com o uso regular e consistente. Então, por favor, me digam nos comentários, de qual cidade vocês estão me assistindo? E já tentaram algum método natural para melhorar a circulação antes de partir para medicamentos? A sua resposta me ajuda a entender mais sobre a nossa comunidade. Lembre-se, o seu comentário pode inspirar outras pessoas. Agora vou compartilhar com vocês alguns segredos importantes que aprendi ao longo dos anos para maximizar os efeitos desse suco. Não é apenas a receita que importa, mas também a forma como você a incorpora na sua vida. A qualidade dos ingredientes e o momento de consumo são cruciais para o sucesso do tratamento. Vamos falar sobre os ingredientes. A beterraba deve ser sempre crua e fresca, nunca cozida. O calor do cozimento destrói grande parte dos nitratos, que são o componente-chave para a produção de óxido nítrico. A romã, por sua vez, deve ser o mais vermelha e doce possível, pois isso indica uma maior concentração de antioxidantes. Já o limão, se puder ser orgânico, é ainda melhor. E uma dica de ouro: utilize também a polpa branca que fica entre a casca e o gomo, pois ela é rica em flavonoides. Sobre o preparo, é fundamental usar um liquidificador. Evite usar uma centrífuga, pois ela remove as fibras. E a fibra, nesse caso, é sua aliada. Ela ajuda a moderar a absorção dos açúcares naturais da beterraba e da romã, evitando picos de glicemia, e contribui para a saúde digestiva. E o mais importante, o suco deve ser consumido imediatamente após o preparo. Os nitratos se degradam rapidamente quando expostos ao ar e à luz, perdendo sua potência. Por isso, prepare-o na hora e beba-o em seguida. A consistência é a chave. É muito mais eficaz tomar meio copo todos os dias do que um copo grande de vez em quando. A regularidade do consumo é o que permite que seu corpo comece a se regenerar e a funcionar melhor a longo prazo. Jaime seguiu essas orientações à risca. Depois de 3 meses tomando suco diariamente, ele me disse algo que validou todo o meu trabalho. Doutora, não é só a função sexual que melhorou. Minha pressão normalizou, tenho mais energia o dia todo e até minha memória está melhor. Isso não me surpreendeu. A melhora na circulação sanguínea beneficia o corpo inteiro, do cérebro aos dedos dos pés. Eu comecei a compilar os relatos dos meus pacientes para entender o padrão de melhorias. E percebi que o progresso acontece em fases. Primeiros 3 dias, a maioria relata uma melhora sutil na energia e na sensação de que a circulação está mais ativa. É comum que mãos e pés, que antes eram frios, fiquem mais aquecidos. Primeira semana, ereções matinais que tinham desaparecido começam a voltar, mesmo que de forma esporádica. A libido e a qualidade do sono também costumam melhorar. Primeiro mês, as ereções se tornam mais frequentes e firmes. O interesse sexual aumenta significativamente e a resistência física geral melhora.
Após 2 a 3 meses, a normalização da função erétil é o resultado mais esperado. A vida íntima se torna ativa e satisfatória, e a autoconfiança de volta. Muitas pessoas me perguntam sobre o sabor e os possíveis efeitos colaterais. O sabor do suco é um pouco terroso por causa da beterraba, mas a romã e o limão ajudam a torná-lo mais adocicado e agradável. A maioria dos meus pacientes se acostuma rapidamente. Se você achar o sabor muito forte, pode começar com uma porção menor ou adicionar um pedacinho de gengibre, que também tem excelentes propriedades vasodilatadoras. Os efeitos colaterais são mínimos e temporários. É normal a urina ficar levemente avermelhada, causada pela beterraba, e alguns pacientes podem sentir um leve aumento na frequência urinária ou uma dor de cabeça suave nos primeiros dias, devido à melhora súbita na circulação. Esses pequenos desconfortos desaparecem em pouco tempo, conforme o corpo se adapta. É importante abordar algumas situações especiais. Para pessoas diabéticas, o suco contém açúcares naturais, mas a presença das fibras ajuda a moderar sua absorção. A recomendação é monitorar a glicemia nas primeiras semanas e, se necessário, ajustar a medicação com o acompanhamento médico. Para quem tem hipertensão, a notícia é excelente. O suco tende a reduzir a pressão arterial, então é fundamental monitorá-la regularmente e, em conversa com o médico, talvez até ajustar a dosagem dos medicamentos. Para quem já usa medicamentos para ereção, a combinação com o suco pode potencializar o efeito, então é crucial começar com doses menores e ter um acompanhamento médico. E para aqueles com problemas renais, é importante conversar com o médico antes de usar o suco regularmente, pois a beterraba é rica em oxalatos. O caso de seu Francisco é um exemplo vivo disso. Ele tinha pressão alta leve e, depois de 4 meses tomando suco, conseguiu reduzir a dosagem de seu remédio em 30%, sempre com o aval e acompanhamento de seu cardiologista. Uma coisa que observei ao longo dos anos é que o suco não apenas melhora a função erétil, mas muitas vezes transforma a relação dos casais. A esposa de Francisco, por exemplo, me procurou para agradecer. Doutora, não foi só sobre sexo. Quando ele voltou a se sentir homem, nossa relação inteira floresceu novamente. Estamos vivendo uma segunda lua de mel. Isso reforça a minha convicção de que a saúde sexual masculina impacta todos os aspectos da vida e dos relacionamentos. É por isso que insisto, cuidar da saúde vascular não é vaidade, é uma necessidade. A mesma obstrução que causa problemas de ereção é um alerta precoce para problemas cardíacos mais sérios no futuro. Ao melhorar a circulação peniana, você está, na verdade, investindo na sua saúde cardiovascular geral e na sua longevidade. O suco de beterraba, romã e limão é um investimento na sua qualidade de vida. Para facilitar, aqui estão algumas dicas práticas para incorporar o suco na sua rotina. Organize sua semana. Compre os ingredientes sempre frescos. A beterraba dura cerca de 1 semana na geladeira, e as romãs podem ser congeladas já em porções. Crie uma rotina. Tome o suco sempre no mesmo horário, de preferência em jejum. Muitos pacientes transformam isso em um ritual matinal junto com o café ou a leitura do jornal. Monitore seus resultados. Mantenha um diário simples. Anote como você se sente em relação à energia, libido e qualidade do sono. Isso ajuda a perceber as melhorias graduais. Seja consistente. Lembre-se, a regularidade é mais importante que a quantidade. Variações ocasionais. Para não enjoar do sabor, você pode adicionar um pedacinho de gengibre, hortelã ou até mesmo maçã. Mas mantenha sempre os 3 ingredientes principais. Uma descoberta fascinante que fiz é que pacientes que tomam o suco por mais de 6 meses frequentemente desenvolvem uma melhora permanente na função vascular. O próprio Francisco me disse que quando viajou e ficou 2 semanas sem tomar o suco, não perdeu os benefícios. Ele se sentiu como se o corpo tivesse aprendido a funcionar melhor. Isso sugere que o uso regular promove uma regeneração real dos vasos sanguíneos. Continuando nossa conversa, gostaria de compartilhar com vocês algumas variações da receita que meus pacientes desenvolveram e que podem ajudar a tornar o consumo do suco mais dinâmico e saboroso, sem perder a sua eficácia. A receita básica é a mais testada e comprovada, mas estas variações podem ser úteis para quem deseja um toque diferente de vez em quando. A versão tropical é uma das favoritas. Basta adicionar um pedaço de abacaxi à receita original. A bromelina, uma enzima encontrada no abacaxi, ajuda na absorção dos nutrientes, e a água de cocô, que pode substituir uma parte da água filtrada, adiciona potássio, que é fundamental para a função muscular e cardiovascular.
Para quem busca um extra de antioxidantes, incluir algumas amoras ou mirtilos na mistura básica de beterraba, romã e limão eleva o poder de proteção vascular do suco, combatendo ainda mais o estresse oxidativo e a inflamação nas artérias. Outra opção excelente é a versão digestiva. Adicionar um pedacinho de gengibre fresco ralado não só dá um toque picante e refrescante ao sabor, como também melhora a absorção dos nutrientes e adiciona suas próprias propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras, auxiliando na circulação. Por fim, a versão energética é perfeita para começar o dia com o pé direito. Incluir meio pepino para hidratação extra e algumas folhas de hortelã para uma sensação refrescante faz com que o suco seja ainda mais revigorante. Lembrem-se, o ideal é usar essas variações para não enjoar, mas sempre mantendo a base com os 3 ingredientes principais para garantir a eficácia do tratamento. Ao longo de minha jornada, o comentário mais frequente que ouço dos pacientes após alguns meses tomando suco é: doutora, eu não acreditava que algo tão simples pudesse funcionar tão bem. Queria ter descoberto isso anos atrás. Isso reforça a minha convicção de que não devemos subestimar o poder dos alimentos. Muitas vezes as soluções mais eficazes são também as mais simples e naturais, e estão ao nosso alcance. E este suco não é apenas para homens que já enfrentam problemas severos de ereção. Ele é uma ferramenta poderosa para a prevenção e manutenção da saúde vascular em qualquer idade. Tenho pacientes na faixa dos 40 e 50 anos que começaram a tomar o suco preventivamente e me relatam que a função sexual se mantém excelente, mesmo com o avanço da idade. Como um deles me disse, é como um seguro de vida para minha masculinidade. Quero que vocês entendam a importância de uma reflexão que considero fundamental. Cuidar da saúde vascular não é vaidade, é uma necessidade. A mesma obstrução que causa problemas de ereção é frequentemente o primeiro sinal de alerta para problemas cardíacos mais sérios no futuro. Quando você melhora a circulação na região peniana, está, na verdade, cuidando da saúde do seu coração e de todo o seu sistema cardiovascular. É um investimento na sua qualidade de vida e longevidade. Francisco, meu paciente, 18 meses depois de nossa primeira consulta, continua tomando seu suco diariamente. Virou parte da minha rotina de autocuidado, ele me disse. Assim como escovo os dentes todos os dias, tomo meu suco e os resultados continuam excelentes. Em sua última consulta, todos os seus parâmetros vasculares estavam ótimos e ele me relatou que a vida íntima, ativa e satisfatória, é a sua nova realidade. Agora eu tenho um desafio para vocês. Experimentem essa receita por 60 dias consecutivos, tomando-as todas as manhãs em jejum. Anotem como se sentem hoje em relação à sua energia, libido, função erétil e saúde geral. Depois de 60 dias, comparem. Tenho absoluta certeza de que vocês ficarão impressionados com os resultados. O melhor de tudo é que este é um método natural, seguro e que traz benefícios que vão muito além da função sexual. Lembrem-se de uma coisa: vocês merecem uma vida íntima plena e satisfatória. Com métodos naturais como este, é totalmente possível manter ou recuperar a função sexual sem depender de medicamentos caros e cheios de efeitos colaterais. Se este vídeo foi útil para você, considere compartilhá-lo com amigos ou familiares que possam se beneficiar. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas. Verifique agora se você está inscrito, e se não estiver, clique no botão para se inscrever e não perder nossos próximos vídeos. O seu apoio faz com que nosso trabalho continue a crescer.